Como parar de se comparar? Eu acho que hoje em dia, principalmente com as redes sociais, a comparação é algo bastante frequente. A gente vê pessoas com corpos perfeitos, viagens perfeitas, relacionamentos perfeitos, vidas perfeitas, e que muitas das vezes a gente se questiona, nossa, por que eu não tenho essa vida? O que tem de errado comigo? Quantas vezes você já se perguntou o que tem de errado com você mesmo? O que você está fazendo de errado que você não conseguiu ainda atingir aquilo que a pessoa tem, aquilo que a outra pessoa tem, aquilo que a outra pessoa conquistou? E que muitas das vezes a gente se sente mal por esses questionamentos, por buscar as nossas falhas para que a gente não tenha chegado ainda naquilo que a gente vê nas redes sociais. Só que a gente precisa lembrar que as redes sociais é uma pequena parcela do dia da pessoa dentre 24 horas. E outra, muitas das vezes a pessoa só mostra aquilo que ela gostaria de mostrar. Você gostaria de mostrar algo que não é legal? Algo que te faz mal? Algo que talvez não seja tão bonito? Então, as redes sociais é uma falsa sensação de perfeição. É uma falsa sensação. Então, quantas vezes você já se sentiu mal por estar rolando o feed e não estar tendo a vida que o outro tem? E uma coisa que é importante a gente lembrar é que a vida que o outro tem é a vida dele. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos e os mesmos caminhos. Várias vezes na faculdade eu me comparava com várias pessoas que aparentavam serem melhores, mais estudiosas, mais inteligentes, melhores do que eu. Só que por um momento eu pensei, ok, eu quero ser essa pessoa? Eu quero ter esse caminho que essa pessoa trilhou? Não. Por que eu tô me comparando então? Se aquilo onde eu quero chegar é totalmente diferente do caminho da pessoa, só porque talvez ela é mais inteligente em determinada matéria que talvez eu não goste tanto dessa matéria. Acontecia bastante isso. E principalmente em ensino médio, tem muito essa comparação de notas, né? Quem tirou a nota mais alta? Se você tirou 9,5, você não foi o mais inteligente porque fulano de tal tirou 10. Era bastante frequente na minha escola. Mas enfim, eu acho que é importante a gente falar da melhor pessoa para você se comparar, que são nós mesmos. Eu quero que você pense a pessoa que você é hoje e a pessoa que você era não precisa ser muito há um ano atrás. Ou 2, não sei. Eu quero que você pense, será que a pessoa que eu sou hoje é a mesma pessoa de 2 anos atrás? Olha as coisas que eu conquistei. Olha as barreiras que eu enfrentei. Olha tudo isso. Por que eu não posso olhar para isso? Que muitas das vezes a gente só olha as derrotas que a gente teve, as dificuldades que a gente passou. Sim, é importante a gente olhar para elas e acolher. O problema é quando a gente só fica pensando e olhando para elas, olhando para o negativo. Porque a gente esquece que a vida também é composta por conquistas, compostas por grandes vitórias que a gente tem na nossa vida. E será que é justo a gente se comparar com pessoas que não faz sentido para você, mas aparentemente são perfeitas? Mas você não quer ser elas. Ou melhor, qual pessoa você gostaria de ser? Inclusive tem um episódio que eu gravei, na verdade o primeiro episódio, que é falando sobre como se tornar a pessoa que você sempre sonhou. E se tornar a pessoa que a gente sempre sonhou tem muito a ver sobre essa comparação. Às vezes a gente fica estagnado na nossa vida, às vezes a gente fica parado porque muitas das vezes a gente fica olhando para o outro.
se comparando, se sentindo inferior e esquecemos de olhar aquilo que a gente tem de melhor em nós mesmos, aquilo que a gente tem como potencialidade, aquilo que a gente tem de destaque. Mas só porque eu não consigo o que o meu colega conseguiu, eu me sinto menor. Por isso, se você tiver a melhor pessoa para se comparar, que seja você mesmo. A pessoa que você foi no passado, a pessoa que você olha agora e diz, nossa, olha aquilo que eu cresci, olha tudo isso que eu enfrentei. Por mais que não esteja talvez perfeito, e talvez nunca esteja, até porque não existe perfeição, mas olha a pessoa que eu sou agora, nossa, que legal. Eu quero que você comece a pensar aquilo que você conquistou. Eu quero que por um momento você pense, olha, eu tive essa vitória, eu ultrapassei essa barreira. Por um momento eu quero que você pare de pensar as suas derrotas. Porque muitas das vezes a gente tem crenças limitantes, algumas crenças sobre determinadas coisas que são muito atreladas a uma falsa impressão ou uma falsa ideia ou crendo como uma verdade absoluta que a gente tem sobre algo e que faz a gente ter como lente na nossa vida algo negativo sobre nós mesmos. Claro, muito dessas crenças são atreladas à nossa história de vida, sobre as coisas que eu passei, sobre as dificuldades, sim, elas vão sujando um pouco as nossas lentes. Mas eu quero que você comece a encarar que os nossos pensamentos são só pensamentos, não são verdades absolutas. Em que você tem como um pensamento, eu vou dar um exemplo prático. Você tem como um pensamento, nossa, eu não sou, deixa eu ver, eu sou muito, um exemplo, uma pessoa que está passando por um processo de emagrecimento, ela vê corpos perfeitos na internet, ela vê pessoas treinando, e por um momento você não se sente suficiente, você se sente inferior comparado a essas pessoas. Mas aí você percebe, todos os dias, você tem tentado, você tem ganhado várias batalhas internas, você observa o processo que você está, e aí você olha, nossa, talvez eu não seja, talvez esse pensamento de eu não sou suficiente, eu não estou dando o meu melhor, não seja tão verdade assim. Nossa, eu consegui, não sei, se a pessoa que está no processo de emagrecimento, olha, eu consegui perder tantos por cento de gordura, eu consegui introduzir mais alimentos saudáveis na minha rotina, isso é legal. Porque isso não pode ser olhado como uma conquista. Só porque talvez você no momento agora não está naquilo que você tem como objetivo, mas calma, a vida é um processo. As coisas levam tempo. E que muitas das vezes os nossos pensamentos de comparação faz com que, muitas das vezes, a gente fique estagnado. Que a gente fique ruminando esses pensamentos. É importante a gente conversar com eles, é importante a gente olhar para eles. Será que faz sentido para você? Será que é justo com você se comparar com uma pessoa que não tem a mesma rotina que você, os mesmos objetivos que você, as mesmas coisas que você? É muito comum as pessoas que vão fazer concurso, elas se compararem com o tempo de estudo. Mas calma, quanto tempo você tem? Será que aquela pessoa, ela tá se dedicando 24 horas por dia? Será que ela tá se alimentando direito? Será que ela tá privando o sono? Não sei, faça o seu melhor naquilo que você tem possibilidades. Eu quero que você saia daqui com uma reflexão. Será que eu estou sendo gentil comigo mesmo? Eu quero que você pense sobre isso. Quantas vezes a gente é cruel com nós mesmos? Muitas vezes a gente fala, não seja maldoso com as pessoas, respeite as outras pessoas, mas calma. Você tem se respeitado?
E a comparação é uma forma de você se machucar. Porque quando você se compara, você começa a olhar mais para outra pessoa em vez de olhar para sua própria vida. Você começa a olhar mais para o amiguinho em vez de olhar aquilo que você tem que fazer todos os dias. Não é justo com nós mesmos essa comparação. Eu sempre digo que a melhor comparação é da pessoa que fomos no passado, daquilo que a gente cresceu e que a gente vai crescer ao longo da nossa vida. Será que é justo com nós mesmos isso? Quantas vezes você tem se comparado? Quantas vezes você tem se sentido inferior, menor comparado a outra pessoa? Não sei. Quantas vezes você se permitiu se machucar por justamente permitir que essa comparação ela gritasse mais do que eu olhar para aquilo que eu tenho de melhor em mim mesmo. E não se engane, ao longo da nossa vida a gente vai se comparar em vários momentos com várias pessoas como referência, mas é isso que a gente precisa separar. Comparação como peso e comparação como inspiração. Precisamos nos inspirar e não nos comparar. Quando a gente se inspira, a gente pega o que tem de melhor naquela pessoa. Quando a gente se compara com um peso, eu começo a me questionar o que eu tenho feito de errado por eu não ter determinadas coisas ou ser aquela determinada pessoa. Eu inspiro em vários autores, vários filósofos, vários profissionais. E que muitas das vezes a gente fica mal, nossa, será que eu tô no caminho certo? Não sei. Mas é o caminho que todos os dias eu tento trilhar. Então, a pessoa que você admira, o que você pode se inspirar nela? Uma pessoa que tem uma alimentação saudável, não sei. Eu poderia me inspirar na rotina dela, nas receitas que ela mostra. Uma pessoa que estuda bastante, eu poderia me inspirar nos livros que ela lê. Ou nos estudos, nos cursos que ela faz. Eu me inspiro em uma referência de moda que eu acho legal a forma como ela se expressa. Por que não? Entende que isso vem trazendo mais leveza do que um peso? Quando você começar a olhar as coisas de uma forma mais leve, você vai ter uma vida mais leve. E viver uma vida mais leve, não se engane, não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem dificuldades. É uma vida que, apesar das dificuldades, as coisas podem continuar. Você pode continuar caminhando. Isso é sobreviver uma vida mais leve. É apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, você consegue, acima de tudo, se acolher. Você consegue, acima de tudo, se permitir sentir. Que muitas das vezes a gente acaba evitando sentimentos desconfortáveis. E que os sentimentos desconfortáveis são importantes para o nosso crescimento. São importantes para a nossa saúde mental. São importantes para a nossa inteligência emocional. Até porque nós somos humanos, a gente tem essas emoções. Então, eu quero que você saia daqui com uma reflexão. O que eu tenho me permitido me machucar com base na comparação? Será que é justo? Será que eu venho da mesma vida que a pessoa, do mesmo ponto de largada? Será que eu tenho as mesmas oportunidades? Será que eu tenho a mesma rotina que ela? Será que faz sentido essa comparação? Não sei. É importante a gente analisar, é importante a gente refletir e pensar sobre. Porque a comparação pode ser algo que pode nos estagnar. Então se acolha, seja gentil com você mesmo. E você vai ver o quanto a sua vida ela vai se tornar mais leve. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Scalise e aqui a gente fala sobre psicologia, saúde mental, ciência,
tudo para que você consiga viver de uma forma mais leve.